gente, graça e paz. Quero dizer que para mim é uma alegria estar aqui compartilhando esse momento, juntamente com a Joana, minha esposa. Eu acho que vai ser um momento especial. A gente que está vivendo esse tempo aí, né, de pandemia, de isolamento, então a gente sente saudade demais de estar na igreja, de estar com o pessoal, de estar junto ali. Então eu espero que a gente possa aí colaborar com a igreja, para que a gente possa estar louvando ao Senhor juntos aí. Amém? Espero que todos estejam bem e vamos adorar o Senhor então. Essa primeira música, ela nos traz, é uma música que eu gosto muito e ela nos traz ali uma reflexão sobre o que é o Espírito Santo na nossa vida, né? Como aconteceu com os apóstolos, toda vez que alguém se converte ao Senhor, é meio que um chamamento, né? Pedindo a Deus para que encha a vida daquela pessoa. E assim a gente fez, todos nós fizemos. E a gente tem que buscar isso diariamente, né? Então, que a gente possa aprender, né, com esse Espírito Santo que Jesus deixou para nós. Amém? Vamos lá então. Essa é uma outra canção que eu gosto muito e sempre que eu tenho a oportunidade de estar tocando ela na igreja, eu fico muito feliz porque é uma canção que marcou muito a minha conversão, né? E ela fala da grandeza de Deus. É sol? Tem sol. Ela fala da grandeza de Deus meio a todas as coisas, né? Deus é absoluto, Deus é soberano. E eu acho que se encaixa muito com o momento que a gente está vivendo, porque muitas pessoas podem estar aí desanimadas, né, com o período, com esse momento. A gente havia profetizado que seria o melhor ano das nossas vidas, né? E de fato não depende de nada a não ser Deus, né? Então assim, a gente tem que reconhecer que Deus é soberano e que é grande sobre as nossas vidas e que Ele está contemplando tudo que está acontecendo e o coração de cada um. Então eu peço, né, a Deus que possa tocar o seu coração nesse momento e te trazer um conforto de saber que Ele é grande, que Ele é poderoso e que apesar de todas as coisas ruins que têm acontecido no mundo, Ele está contemplando tudo. Então está tudo certo, está tudo nas mãos dEle. Amém?
Vamos adorar o Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração e tentasse trazer essa paz para dentro de você, em nome de Jesus. agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém? Só Deus, só Ele é eterno sobre toda a terra, todos os céus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa música também é uma música que a gente gosta muito. É uma música aí que a galera das antigas aí vai lembrar também. É uma música de intimidade, né, ao Senhor, e continue nesse espírito e que Deus possa tocar o seu coração através dela também.
Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo. A tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. Tua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. Tua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe. Continue firme aí, confiando em Deus, que a gente sabe que daqui a pouco isso tudo passa, né? E que independente de qualquer coisa, Deus é Deus, Ele é soberano. E que a gente possa se manter firme aí, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até uma próxima. Tchau, tchau. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos mais uma vez reunidos nas nossas casas, nos nossos lares, recebendo aí a palavra do Senhor. Que bom que você está aí
na tela do seu computador, do seu smartphone. Convide aí o seu familiar, o seu parente para participar conosco. Hoje nós temos uma palavra que eu creio que é revelada de Deus para a sua vida, para a minha vida, em nome de Jesus. Eu creio que mesmo você estando aí na sua casa, no aconchego do seu sofá, do seu lar, Deus vai falar com você. Eu creio nisso, em nome de Jesus. E nessa semana Deus me deu uma palavra que está lá no livro de Lucas, no capítulo 24. Se você tem acesso aí à sua Bíblia, abra aí em nome de Jesus. Eu vou ler o texto com você no capítulo 24 do livro de Lucas, a partir do verso 13 em diante. Eu queria já de antemão dizer para os irmãos que eu vou ministrar esse sermão em dois momentos diferentes. Nesse domingo eu vou ministrar uma parte e domingo que vem nós vamos dar continuidade na palavra em nome de Jesus. Então, Lucas capítulo 24 tem um texto bastante interessante que retrata a respeito da história de dois discípulos de Jesus que eles tomaram um caminho contrário à vontade de Jesus para a vida deles. E aí, sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite aí aonde você está. Capítulo 24, do verso 13 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que ide tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignorais os ocorridos desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele o que havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, e já este o terceiro dia, desde que as tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão dos que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios, tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Verso 28, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Somente até aí, curve a tua fronte onde você está por um momento. Senhor Deus eterno, nós estamos aqui mais uma vez na tua presença. Queremos, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor ministre ao nosso coração, assim como o Senhor já ministrou, meu Pai Deus, durante a semana. Que o Senhor continue nos ministrando, que o Senhor possa tocar, meu Pai, no coração daquele meu irmão que está nos assistindo lá, meu Pai Deus, do outro lado da tela, aquele irmão, aquela irmã que está participando conosco, aquele que pela primeira vez vai participar conosco, aquele que tem visitado as nossas redes sociais, tem participado conosco durante a semana. Tome em tuas mãos também e o abençoe em nome de Jesus. Os irmãos, meu Pai, da comunidade, que repetidamente têm participado conosco, mesmo, meu Pai, Deus, estando ausente no templo, estão sempre participando conosco, que cada um desses irmãos sejam abençoados em nome de Jesus. Que essa palavra ministrada, que será ministrada a seguir, encontre um coração disposto a recebê-la e que ela possa germinar em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Bom, queridos,
Então, como eu falei, nós vamos ministrar a palavra em 2 etapas. Nessa primeira etapa, nós vamos falar a respeito desses 2 discípulos. Eu digo discípulos porque fica muito claro para nós que eles andavam com Jesus, né, que eles caminhavam com Jesus. Talvez não fizessem parte dos principais discípulos de Jesus, mas certamente caminhavam juntamente com Jesus e com seus discípulos. O texto nos revela que entre esses 2 discípulos, um deles era Cleopas, que segundo os estudiosos, né, dentre eles Eusébio, um dos pais da igreja primitiva, dizem que Cleopas provavelmente era um tio de Jesus. Então, possivelmente, era um discípulo próximo, um parente de Jesus, que estava aqui afastando de Jerusalém e indo no sentido à aldeia chamada Emaús. É interessante, ao estudar esse texto, tenho estudado esse texto nos últimos dias, é interessante pensar que quantos de nós, principalmente neste ano de 2020, em algum momento da nossa vida tivemos que fazer alguma mudança nos nossos planos. Eu me atrevo a dizer que talvez uma maioria da população mundial, em algum momento neste ano, tiveram que repensar os planos, tiveram que fazer alguma mudança nos seus planos. Vale dizer que fazer planos, fazer projetos é bíblico, porque a palavra de Deus diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, fazer planos é bíblico, e nós precisamos mesmo fazer planos. E é possível que este ano de 2020 nós fizemos planos, fizemos projetos. A população mundial, a sociedade mundial fez projetos, fez planos da casa própria, planos do carro novo, planos de comprar, quem sabe de casar, de comprar, de adquirir imóvel, não importa quais têm sido os planos. Mas é interessante destacar que a Bíblia diz exatamente que nós fazemos planos, que o nosso coração faz planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Então é importante que os nossos planos eles estejam alinhados com a vontade de Deus para nossas vidas. E importante também deixar claro que algumas vezes é possível que, não estando os nossos planos alinhados com a vontade de Deus para nossas vidas, é possível que eles não aconteçam em nossas vidas. E quando isso acontece, irmãos, muitas vezes nós somos, de alguma maneira, levados a mudar os nossos planos. E o que acontece aqui, nesse texto que acabamos de ler, é exatamente isso. Quando estudamos a respeito dos discípulos, que já falamos, ministramos, já falamos a respeito deles, esses discípulos certamente fizeram os seus planos. Esses discípulos aqui, a ideia que eles tinham a respeito de Jesus, é que Jesus havia vindo à terra, num primeiro momento, para libertar Israel da ocupação romana. Então, eles fizeram os planos, e eles imaginavam que iria acontecer essa libertação de Israel. E eu imagino que, pensando que eles imaginavam que Jesus iria fazer a libertação de Israel, literalmente, da ocupação romana, eu imagino que eles começaram, então, a fazer planos, pensando que aquele cenário poderia acontecer. Eu imagino que eles já começaram a imaginar, que eles talvez iriam Israel ia começar a prosperar, que eles iam começar a abrir o seu negócio, que eles iam começar de alguma maneira crescer com Israel, prosperar com Israel, mas aí de repente aquilo que eles programaram, os planos que eles fizeram, eles se frustraram, porque Jesus é preso, Jesus é condenado e Jesus é morto. Eles frustram os seus planos e eles então, o texto diz que eles se afastam de Jerusalém, deixam de Jerusalém e eles vão no sentido à aldeia de Emaús. A aldeia de Emaús era uma aldeia que estava mais ou menos distante de Jerusalém, em torno de 12 quilômetros, de 11 a 12 quilômetros, e ela tem um significado que nós vamos compartilhar mais para frente, vamos falar um pouco a respeito disso. Mas é importante destacar que aqueles 2 homens que estavam indo sentido à aldeia de Emaús, eles já sabiam que nesse contexto aqui, Jesus já havia ressuscitado. O texto diz que no mesmo dia em que Jesus ressuscitou, eles informam, se os irmãos prestaram atenção no texto, quando eles encontram com Jesus, eles informam para Jesus, mesmo sem saber que era Jesus, eles informam para Jesus
que as mulheres, eles contam para Jesus o ocorrido, e eles falam, as mulheres já foram lá na tumba e viram que a tumba estava vazia, e o anjo falou para as mulheres que ele havia ressuscitado, e um dos nossos companheiros também já foi lá e viu que a tumba estava vazia. Mas mesmo assim, aqueles dois homens, diante daquele contexto, eles estavam tão frustrados com a situação que eles deixaram Jerusalém e foram para Emaús. Então é importante destacar que enquanto eles estavam no caminho para Emaús, simultaneamente o cenário em Jerusalém já era outro, porque em Jerusalém os discípulos de Jesus já sabiam que Jesus havia ressuscitado, né? Então eles estavam já ansiosos para encontrar com Jesus, eles já estavam se preparando, já havia, né, no coração daqueles discípulos uma esperança, já havia naqueles discípulos uma certeza de que em algum momento eles iriam encontrar com Jesus. É claro que talvez é possível que entre um ou outro, pode ser que havia uma dúvida, mas eles já geravam no coração deles uma esperança de que em algum momento Jesus iria aparecer entre eles. Então aquela cidade, a cidade de Jerusalém, que significa o lugar de paz, o lugar do mover de Deus, o lugar da comunhão com os irmãos. Eles estavam ali, os discípulos de Jesus estavam ali, naquele momento, ansiosos, talvez criando expectativa, com esperança de que eles iam encontrar com Jesus, de que Jesus realmente ia cumprir a palavra que eles aprenderam, ou que foi falado durante a estadia, durante o tempo que eles caminhavam com Jesus. Por outro lado, nós encontramos aqueles dois discípulos indo para Emaús, frustrados, desanimados, sem expectativa, sem esperança, e eles estavam exatamente contrariando, né, sair de Jerusalém para ir para Emaús. Eles estavam literalmente contrariando, abandonando o propósito que Jesus tinha para a vida deles. Então eles mudaram os planos, mudaram toda a perspectiva que eles tinham, mudaram os planos, porque eles tinham realmente se frustrado, eles tinham realmente sentido realmente sem esperança, enfim. É importante destacar que eles iam sentido Emaús, e talvez você não tenha tido oportunidade de estudar a respeito de Emaús, mas procurando estudar a respeito, eu descobri que Emaús tem dois significados importantes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, e que você vai ver que talvez o contexto daqueles discípulos muitas vezes apontam para a igreja no contexto atual, porque Emaús tem basicamente dois significados. Significa águas termais e significa algo incerto, lugar incerto. Então, primeiramente, eu gostaria de destacar para os irmãos quais foram os motivos que provavelmente fizeram com que aqueles dois discípulos de Jesus, e eu me atrevo a dizer que eles eram discípulos por vários contextos, inclusive pelo fato de que Jesus foi o primeiro momento de fato que Jesus aparece com os discípulos. Então eles eram discípulos, e eram discípulos importantes para Jesus, porque Jesus foi ao encontro, né, daqueles discípulos. Então, o que levaram aqueles discípulos a deixar Jerusalém? Lembre, Jerusalém significava lugar de paz, lugar que era o centro da vontade de Deus, era o lugar da reunião, da comunhão com os irmãos, e eles deixam Jerusalém para ir para um lugar que significa algo incerto, que significa águas termais. Então, quais foram os principais motivos que provavelmente fizeram com que aqueles dois discípulos abandonassem Jerusalém e indo sentido a Emaús? Primeiro, provavelmente a decepção. Por que eu acredito que eles decepcionaram? E provavelmente eles decepcionaram com Jesus, porque eles tinham um entendimento errado a respeito do que Jesus iria fazer, do ministério de Jesus. Na concepção deles, na interpretação deles, Jesus vinha para resgatar, para redimir Israel de forma literal. Então eles criaram expectativas erradas a respeito de Jesus, e isso levou aqueles dois discípulos a decepcionar com Jesus, porque eles criaram expectativas erradas a respeito de Jesus. Então, o primeiro motivo que eu coloquei é que eles decepcionaram, porque criaram expectativas erradas, porque pensaram que Jesus viria para literalmente redimir
Israel da ocupação romana. Isso é importante, irmãos, que nós podemos aplicar nos nossos dias atuais, porque muitas vezes as pessoas abandonam a Deus, abandonam a Jesus, abandonam a igreja e eles vão sentido algo incerto. Talvez eles vão sentido águas termais, né? Águas termais aqui a gente poderíamos fazer usar uma simbologia, né, de tirar férias, né? Águas termais aponta, né, para Caldas Novas, aponta para Araxá. Então aqui eles parece que eles estavam meio que querendo tirar férias, meio que fugir, meio que sair daquela situação em que eles estavam vivendo, mas eles iam para um lugar incerto, eles não tinham certeza para onde eles estavam indo. E isso podemos trazer para o nosso contexto atual, de que muitas vezes nós também abandonamos, né, a igreja, abandonamos a nossa relação com Deus, abandonamos a nossa relação com Jesus e vamos para as águas termais, né? Vamos, né, para Araxá, vamos para Caldas Novas, vamos para um lugar incerto, né? Porque nós muitas vezes decepcionamos, porque criamos expectativas erradas a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito da igreja e a respeito dos irmãos, né? Muitas vezes nós achamos que Jesus veio para fazer milagres para nós, Jesus veio para nos fazer prosperar, para que nós venhamos comprar carro novo, para que nós venhamos, né, ter emprego novo, para que nós venhamos casar, mas não é esse o principal motivo para que Jesus veio. E aí, quando nós caminhamos com Jesus e nós não conquistamos aquilo que nós imaginávamos que Ele ia fazer para nós, nós muitas vezes frustramos. Nós achamos que os irmãos não vão falhar conosco e que a igreja tem que caminhar conosco segundo a nossa vontade. E muitas vezes, por causa dessa expectativa errada, nós frustramos e quando frustramos, nós muitas vezes abandonamos e vamos sentido Emaús, sentido a águas termais, sentido a um lugar incerto. Primeiro momento, decepção. Criou expectativas erradas a respeito das pessoas, a respeito de Jesus, a respeito da igreja, a respeito de Deus, e por isso nós afastamos muitas vezes. Segundo motivo, eu coloquei o medo. Por que o medo? Porque provavelmente eles estavam com medo da possível perseguição que estava para acontecer e que de fato iria acontecer. Mas o medo, né, daquela perseguição, o medo da incerteza, a insegurança, certamente levou aqueles 2 discípulos a abandonarem Jerusalém e irem sentido Emaús. Sabe, irmãos, muitas vezes o medo, a insegurança, a incerteza, muitas vezes também nos levam a afastar de Deus, a afastar de Jesus, a afastar da igreja. Nós estamos vivendo um momento em que é possível que este medo, que nós estamos do que está acontecendo lá fora, né, medo do que a mídia tem falado, medo do que de fato tem acontecido, dessa mortandade, né, do que tem sido falado nas redes sociais, nas mídias, do que nós sabemos que de fato tem acontecido. Esse medo muitas vezes gera em nós uma insegurança, uma incerteza, e por causa disso, muitas vezes nós deixamos de seguir a Deus, deixamos de seguir a Jesus, deixamos de estar na igreja, deixamos de congregar e vamos sentido a Emaús. Temos conversado com pastores, colegas, né, de ministério, amigos nossos, e há nesses pastores um receio de que muitos das nossas ovelhas, das nossos discípulos que caminharam conosco, muitas vezes não voltem mais para a igreja, pelo medo de se contaminar, pelo medo, né, de que possa ser atingido por esse vírus, pelo medo de perder a sua vida. Então, esse medo muitas vezes nos leva a afastar de Deus, a afastar da igreja e ir para um lugar incerto, e ir para as águas termais, e ir descansar. Outro motivo que possivelmente levou aqueles 2 discípulos a afastarem do templo, afastar de Jerusalém e ir para Emaús, eles estavam fugindo das pressões que possivelmente eles teriam que encarar. Então, fugir das pressões muitas vezes nos levam realmente a querer férias, querer ir para as águas termais, querer descansar. De fato, nós temos vivido muita pressão nos últimos dias. A igreja cristã, principalmente no nosso contexto, nossa cidade, tem realmente sido pressionada porque
por causa do nosso contexto, de que não querem realmente dar essa liberdade para a igreja funcionar. Então, vive aí dentro de uma pressão financeira, de uma pressão espiritual, de uma pressão emocional. E muitas vezes é mais fácil deixar Jerusalém e ir para algo incerto, para um lugar incerto, para as férias, do que viver a pressão. Mas eu aprendi na minha caminhada que aonde nós estivermos, nós sempre vamos viver pressão. A pressão faz parte do nosso crescimento e, de fato, nós vamos viver pressão também lá fora. Pressão porque vamos viver, é possível que vamos viver aí, né, um cenário, né, na nossa economia, é possível que a economia nos últimos tempos venha a retrair, e isso pode sim gerar uma pressão para nós. Então, nós precisamos aprender a lidar com a pressão. Mas muitas vezes nós não queremos lidar com a pressão e fugimos, vamos para o lugar incerto, vamos para as férias, vamos para as águas termais. Era exatamente aquilo que aqueles discípulos estavam fazendo. E agora aqueles discípulos estão no caminho para Emaús, né? E eles falavam a respeito dos últimos acontecimentos, né? Então, eles estavam ali os dois conversando até que eles foram abordados por Jesus, e aí a conversa mudou de rumo, mas eles foram conversando, e eu penso que o caminho de Emaús ele tem vários significados, ele tem vários símbolos. Por quê? Porque no caminho de Emaús, aqueles discípulos, o seu caminhar, né, a sua face, a conversa que eles estavam tendo, nos revela que o caminho de Emaús pode ter significado ou várias coisas para aqueles homens, simbolizando várias coisas, e eu coloquei alguns que gostaria de compartilhar com os irmãos. Primeiro, o caminho de Emaús fala o caminho do fracasso, porque certamente eles se sentiam fracassados. Lembre que eles fizeram planos, eles fizeram projetos. Nos seus planos é possível que eles pensavam em conquistar, eles pensavam que eles iam prosperar, é possível que eles imaginavam, olha, agora Israel vai ser resgatado da ocupação romana, Israel vai prosperar e nós vamos prosperar com Israel. Mas agora eles estão se sentindo fracassados, não deu certo. O nosso Senhor, o nosso Mestre foi morto e agora nós estamos fracassados. Então, primeira coisa que eu coloquei, o caminho de Emaús simboliza o caminho do fracasso. O caminho de Emaús significa o caminho do desânimo. A expressão deles, eu consigo imaginar aqueles homens talvez de cabeça baixa, talvez chutando uma pedra, né, a caminho, enquanto eles caminhavam, né, porque eles estavam desanimados com a situação em que eles viviam. Então, o caminho de Emaús fala de desânimo, o caminho de Emaús fala de tristeza. Certamente, aqueles homens estavam entristecidos. A conversa deles denota a expressão de tristeza, quando eles falavam a respeito, né, de Jesus, a respeito dos últimos acontecimentos. Então, certamente, era um caminho de tristeza. O caminho de Emaús fala de desistência, porque aqueles homens certamente desistiram dos planos, dos projetos, tudo que eles programaram, eles realmente já não tinham mais expectativa, então eles desistiram, fala de desistência. E por último eu coloquei que o caminho de Emaús fala da falta de esperança, porque aqueles homens não tinham mais esperança. Então o caminho de Emaús fala da falta de esperança. Sabe, irmãos, talvez você que está aí nos assistindo na tela do seu smartphone, na tela do seu computador, talvez você esteja nesse momento em que nós estamos vivendo um momento tão difícil da nossa caminhada, talvez você esteja como aqueles discípulos de Jesus. Talvez você esteja trilhando o caminho de Emaús. Talvez por causa dos últimos acontecimentos, talvez por causa do cenário em que nós estamos vivendo, né? Talvez você esteja vivendo uma situação semelhante àqueles discípulos, em que você esteja buscando algo diferente, algo incerto. Porque era esse o contexto em que aqueles dois estavam vivendo. Você mudou de rota e você saiu do centro da vontade de Deus, porque era isso que aqueles discípulos fizeram. Eles abandonaram o centro da vontade de Deus, eles abandonaram a comunhão com os irmãos, eles abandonaram o propósito que Deus tinha, que Jesus tinha para a vida daqueles homens, e eles então mudaram os planos, mudaram a rota e iam sentido Emaús, que mais uma vez eu gostaria de enfatizar para os irmãos, significa águas termais, significa algo incerto. Talvez você esteja vivendo isso na sua vida. Você esteja indo sentido Emaús.
E o caminho de Emaús é caminho de fracasso, de desânimo, de tristeza, de desistência, de falta de esperança. Talvez seja esse o seu contexto em que você esteja vivendo atualmente. Medo, incerteza, falta de esperança, desânimo, tristeza, falta desistência, sentindo fracassado, porque você fez planos, porque você fez projetos, porque você, quando iniciou o ano, você disse, olha, esse será o melhor ano das nossas vidas, olha, nós queremos profetizar, que nós vamos comprar o carro novo, que nós vamos comprar a casa própria, que nós vamos casar. E aí veio, a pandemia, e agora você precisa de repensar a sua vida, você precisa de fazer mudança de planos, e agora você então começa a afastar de Jerusalém, você começa a afastar dos planos de Deus, você começa a afastar da comunhão com os irmãos, e você começa a ir para um lugar incerto. Eu não sei qual é a sua situação, mas talvez você esteja vivendo uma situação semelhante àqueles dois discípulos. A palavra que eu tenho para você nessa noite, estou aqui encerrando a minha ministração, é que você repense a sua volta, repense os seus planos, recalcule a sua rota. O texto diz que aqueles dois homens, enquanto eles iam sentido Emaús, e Jesus, já agora ressuscitado, encontra com aqueles homens. Aqueles homens estavam com os olhos meio que impedidos de ver, eles estavam como que uma nuvem em volta dos olhos, e eles não perceberam Jesus ao lado deles. E eles caminharam com Jesus durante um tempo, e Jesus foi abrindo os olhos deles, mas isso é uma ministração para o próximo domingo, né? Mas é importante destacar que à medida que eles foram conversando com Jesus, eles repensaram, e eles voltaram para Jerusalém. É interessante, compartilhava a respeito disso recentemente, e eu falava a respeito do GPS, né? Hoje virou uma ferramenta tão importante, principalmente para aqueles que viajam, né, sempre. E é interessante falar do GPS, porque quando nós saímos da rota, nós traçamos uma rota e vamos com o GPS, e de repente acontece alguma situação em que nós temos que mudar a rota. E é interessante porque eu aprendi que duas situações em que nós mudamos a rota. Primeiro é quando nós erramos o caminho. Segundo é quando nós saímos da rota, de forma em que nós temos, por nossa conta e risco, né? Nós mesmos saímos da rota. Então é interessante destacar que são os dois motivos em que nós muitas vezes saímos da rota. E é interessante, falando do GPS, que quando isso acontece, alguém lá no GPS, né, diz, né, recalculando a rota. Enquanto você não toma a rota ou desliga o GPS, você vai ouvir recalculando a rota. Eu não sei se você está saindo do caminho, do propósito de Deus, do plano de Deus para a sua vida. Eu não sei se você está abandonando Jerusalém para ir sentido Emaús, para ir sentido a um lugar incerto, para ir sentido a águas termais. Eu não sei qual é a sua rota, mas eu quero dizer para você nessa noite, se a sua rota é contrária à vontade de Deus para a sua vida, é hora de você recalcular a sua rota. É hora de você mudar os seus planos. É hora de você voltar, né, sentido Jerusalém, em nome de Jesus. Recalcule a sua rota. Pense a respeito disso. Faça uma reflexão a respeito disso. Se você está indo sentido a algo incerto, se você está no caminho do fracasso, do desânimo, da tristeza, da desistência, da falta de esperança, recalcule a sua rota, em nome de Jesus. Pense a respeito disso. Na próxima semana, nós vamos voltar a falar a respeito disso com os irmãos, em nome de Jesus. Feche teus olhos, eu quero orar por você, aí onde você está. Deus eterno, nós queremos apresentar diante do Senhor as nossas vidas. Quero apresentar diante do Senhor, meu Pai, a vida de cada um dos irmãos que estão participando conosco nesse momento, lá nas suas casas, né, no aconchego do seu lar, recebendo essa palavra. Eu sei, meu Pai Deus, que essa palavra eu tenho plena convicção, é um rema do Senhor para esses dias, porque eu sei, meu Deus, que tem muitos de nós que nestes dias, devido aos últimos acontecimentos, nós estamos, alguns de nós, mudando a nossa rota, deixando a comunhão com os irmãos, deixando o lugar dos planos de Deus,
deixando o lugar do propósito de Deus para as nossas vidas, para ir para um lugar incerto, para ir para um lugar de férias, de águas termais. Mas eu aprendo, meu Pai Deus, com esse texto, que esse lugar incerto pode simbolizar fracasso, pode simbolizar desânimo, pode simbolizar tristeza, pode simbolizar desistência, falta de esperança. Deus, se tem alguém do outro lado da tela que está vivendo esse cenário, Deus, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor Deus, possa servir como uma reflexão para que eles possam refletir a respeito da situação em que eles têm vivido e que eles possam, em nome de Jesus, recalcular as suas rotas e voltar, Deus, para Jerusalém, em nome de Jesus. Toma em tuas mãos cada um desses meus irmãos, em nome de Jesus, é a minha oração nessa noite. Coloca a mão sobre o seu coração, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, te dê a paz, em nome de Jesus. Mais uma vez, lembrando, semana que vem, nós vamos continuar nessa ministração e vamos também celebrar a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Prepare aí para a semana que vem, porque vamos celebrar a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.